Hebreus 3:7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no seu coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz hoje: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se dignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Amém? Podeis assentar. Como disse a princípio, essa epístola ela foi um divisor de águas na minha vida. Na minha adolescência eu amava ler a Bíblia, amava estudar a Bíblia, mas me veio na minha cabeça, na minha falta de sabedoria, a ideia de questionar algumas coisas de Deus, questionar por que o mal existe, por que Deus permite que essas coisas aconteçam, por que o Deus no Antigo Testamento ordenava a morte de crianças, de povos inteiros. E me veio uma dureza de coração muito grande, uma dureza que eu não gostaria de nunca mais ter na minha vida. Quando eu li o capítulo 6, que fala que é impossível aos que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, das riquezas do século vindouro e recaíram, é impossível que estes sejam renovados para arrependimento. Para muitas pessoas esse versículo pode ser uma coisa muito simples, mas no dia que eu meditei nesse versículo, numa madrugada em casa, aquilo me veio no meu coração, na minha alma, como se eu estivesse sentindo as chamas da condenação. E eu senti um grande desespero, senti muito desespero. Orei ao Senhor: Senhor, não me deixe ser esse exemplo de desobediência, por favor, Senhor. Eu sentia meu coração frio, eu sentia meu coração gelado contra o Senhor. Eu orava e não conseguia sentir a presença do Senhor, porque há um preço para aqueles que se revoltam contra Cristo, há um preço contra aqueles que resistem à palavra de Deus. Eu não estava tendo uma vida pecaminosa, de maus testemunhos, mas eu estava tendo um coração duro contra o Senhor. E foi custoso para voltar a sentir a presença de Deus. Foi custoso para que eu pudesse sentir a alegria da salvação de novo. Porque para irmos para o céu, não basta apenas termos medo do inferno. Não basta apenas nós desejarmos as benesses do céu. Nós precisamos ter um coração arrependido, um coração quebrantado, um coração contrito, um coração que deseja a santidade, um coração que deseja estar próximo de Deus. Lembro de um livro que eu li ano passado, eu já até citei aqui, que pessoas que não gostam das coisas do céu não têm por que terem medo de não entrarem no céu. Pessoas que não gostam da verdade, pessoas que não gostam de louvar o Senhor, pessoas que não gostam de ler a palavra do Senhor, pessoas que não gostam de sentir a presença do Senhor, não tem por que desejar o céu, porque o céu tem tudo aquilo que ela não gosta. Se ela gosta da prostituição, se ela gosta da mentira, se ela gosta do adultério, se ela gosta do roubo, se ela se alegra na violência, o céu não vai ter isso. Não faz sentido uma pessoa desejar o céu gostando das coisas do mundo. E a Epístola aos Hebreus, ela traz um dilema muito grande para os irmãos para a qual a carta foi endereçada. Irmãos perseguidos, irmãos que estavam tendo a sua fé questionada, irmãos que tinham seus bens espoliados, como está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 32 a 35, irmãos que foram perseguidos, irmãos que tiveram seus bens perdidos, tiveram seus bens confiscados pelo Estado, pelos seus vizinhos,
irmãos que não eram atendidos pelos tribunais nas suas necessidades, irmãos que estavam sofrendo privações. E eles estavam tentados a voltarem para o antigo pacto. A religião judaica, na época que essa epístola foi escrita, certamente ainda era legalizado, ainda era possível frequentar as sinagogas, mas o ser cristão era ser perseguido. E eles estavam pensando em voltar. O escritor da epístola, ele fala no capítulo 12, versículo 3 e 4: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições, os pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Eles ainda não tinham sido martirizados. Eles ainda não tinham experimentado derramar o seu próprio sangue em favor do Evangelho, em favor da luta contra o pecado. Mas nós, na condição que nós vivemos hoje, nós nos deparamos com situações de privações e achamos que estamos sendo perseguidos. As pessoas acham que ser perseguido é ser cancelado na rede social, no YouTube, no Instagram. A pessoa acha que ser perseguido é ficar impedido de pregar o Evangelho como gostaria na rede social. E nós lembramos que nós não passamos por perseguição aqui no nosso país. Nós não vivemos perseguição no nosso país. Os cristãos primitivos, eles chorariam, eles buscariam a Deus para terem o que nós temos. Nós temos liberdade de culto, nós temos liberdade de reunião, nós temos liberdade de associação. Eu não concordo com a posição de muitos que acreditam que uma perseguição vai avivar o povo de Deus. Porque se você perguntar para um irmão na Coreia do Norte se eles orariam para ter uma perseguição, eles diriam que não. Eles diriam que não queriam uma perseguição, eles gostariam de ter a liberdade que nós temos. Se você perguntar para um irmão na China, ou um irmão que foi da época do leste europeu, na época do comunismo, da União Soviética, eles diriam claramente: nós não queremos a perseguição, nós queremos a liberdade de pregar o Evangelho. Em Atos capítulo 28, nós vemos que o apóstolo Paulo, ele é descrito na sua primeira prisão em Roma, com liberdade para pregar o Evangelho. Termina a epístola dos Atos, o livro dos Atos, ele não fala no final da sua missiva, não fala no final da sua escrita o fim do apóstolo, fala o fim da sua primeira prisão em Roma. E nessa prisão nós vemos que Paulo, ele prega para toda a guarda pretoriana, ele recebe visita dos irmãos, e a palavra de Deus diz que ele pregava a palavra com liberdade. Se nós somos cristãos avivados, se nós somos crentes cheios do Espírito Santo, nós não desejamos perseguições, nós desejamos poder, intrepidez, autoridade para pregarmos a palavra do Senhor. A liberdade que hoje você tem, use-a para pregar o Evangelho. A liberdade que nós temos hoje, de termos variedades de Bíblias, de termos distribuições de Bíblias, de nós levarmos Bíblia para quem nós quisermos dar, de nós distribuirmos folhetos, distribuirmos livros, usemos essa liberdade, porque há pessoas que chorariam amargamente para ter isso que nós temos. É verdade que a perseguição na igreja, ela provocou o crescimento da igreja, mas a igreja não orou por perseguição, a igreja orou por poder. A igreja orou por autoridade, a igreja orou por intrepidez, a igreja orou para que tivesse intimidade com o Senhor para pregar a sua palavra. Na época dos cristãos hebreus, a qual a carta fora escrita, eles estavam tentados a voltarem para a sua antiga religião, porque estavam sofrendo privações. E o escritor, ele mostra, não iremos entrar em detalhes, mas ele mostra a superioridade de Cristo ante a antiga aliança. Ele começa falando sobre as revelações de Deus, ambas eram revelações de Deus. Deus, havendo falado de muitas maneiras, de muitas formas aos pais, falou-nos pelo Filho. A antiga aliança era de Deus, a nova aliança é de Deus. Ele fala sobre Jesus ser superior aos anjos, Jesus ser superior aos líderes religiosos, como exemplo de Moisés, Jesus superior aos sacerdotes do antigo pacto, que é o sacerdote eterno. Em Jesus, nós estamos na aliança melhor, na aliança eterna, estamos servindo no santuário melhor e estamos com sacrifício perfeito. E por incrível que pareça, nós nos deparamos com determinados modismos. Irmãos que querem voltar ao antigo pacto, né? Irmãos que querem introduzir um shofar na igreja, que querem colocar a menorá na igreja e achar que retroceder às antigas práticas judaicas vai tornar o nosso culto mais cheio de Deus.
encher a igreja de símbolos judaicos, encher a igreja de terminologias hebraicas, como se nós estivéssemos mais próximos de Deus, quando na verdade nós estamos na aliança superior. Tudo aquilo ali era cumprimento para Jesus, era para ser cumprido em Jesus. Nós não precisamos retroceder ao judaísmo, não precisamos judaizar os nossos cultos, judaizar a nossa liturgia, para acharmos que estamos mais cheios de Deus, que estamos mais próximos do Senhor. E voltemos para Jerusalém, saiamos de Roma. Não, irmãos, Jesus deixou bem claro com a mulher samaritana: não é nem em Jerusalém e nem neste monte que adorareis, mas o Senhor, nosso Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E essa tendência não é nova. Essa tendência é desde a época dos apóstolos. Como o apóstolo Paulo ele escreveu para os Gálatas, que eles estavam tentando voltar a guardar sábados, guardar dias, como se isso fosse significado da presença de Deus. E nós não precisamos disso. Nós já temos Jesus. Jesus é o nosso descanso, é o nosso sabato, é o nosso sábado. Jesus é a nossa vida. Jesus, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No capítulo 3, que nós lemos, o escritor ele mostra que essa incredulidade não era nova. A incredulidade dos irmãos hebreus que queriam voltar ao antigo pacto não era nova. Ele faz um paralelo com o povo de Israel no Egito. Aqueles que, depois de tantos milagres, eles desejaram abandonar o Senhor. Eles endureceram o seu coração. Eles se mostraram resistentes à voz do Senhor. Em João capítulo 16, verso 8 a 11, Jesus Cristo, ele falando sobre o Espírito Santo, ele diz que o Espírito Santo virá e convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não iremos entrar em detalhes desse texto, mas a primeira declaração de Jesus: convencer o homem do pecado, porque não creem em mim. A essência do pecado é a incredulidade. Adão e Eva caíram no jardim do Éden porque não creram na palavra de Deus, mas creram na mentira da serpente. E toda vez que nós paramos de crer nas promessas do Senhor, que nós paramos de crer no chamado de Deus nas nossas vidas, nós estamos cometendo o pior dos pecados. E quando nós mentimos, seja para conseguir manter o emprego, seja para não brigar em casa, seja para ter uma saída melhor em alguma situação complicada, nós estamos cometendo o pior dos pecados. Porque por causa da mentira, nós caímos. Por causa da mentira, Adão caiu. Por causa da mentira, nós temos toda sorte de destruições, de miséria na sociedade. Porque o homem escolheu a mentira. E nos surpreende muito quando a pessoa acha que a mentira é pitoresca, que a mentira é engraçada, que a mentira é um pecadinho pequeno, é um pecado divertido, falar uma pequena mentira e enganar alguém, quando na verdade talvez seja um dos piores pecados. E na vida de fé é impossível estarmos neutros. Nós nunca estaremos neutros. Não tem como. Nós dizemos que seremos crentes frios, crentes que não têm intensidade com o Senhor e vamos levando a vida capengando. Não. Nós temos que ser crentes fiéis ao Senhor. Temos que ter fé. Mas sabendo que a incredulidade é um dos motivos que destrói a fé de muitas pessoas, que destrói a caminhada de fé. Quais são os indícios que nós poderíamos ver nesse livro, nesse texto, que obstruem a fé de um servo de Deus? E eu quero pregar em cima do tema sobre como um crente pode perder a sua fé. Primeiro ponto: endurecimento do coração ao ouvir a voz do Espírito Santo. Versículo 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, no dia da tentação, no deserto. Essa dureza de coração não foi a mesma dureza de coração que nós vamos ver em Faraó. Foi uma dureza de coração provocada por uma resistência à voz de Deus, por uma resistência às promessas de Deus. Deus havia mostrado sinais, maravilhas, Deus havia se mostrado presente com o povo de Israel, mas eles escolheram ouvir a voz da desobediência. Deus envia 12 espias, o pastor pregou até recentemente, para analisarem a terra. 10 deles trouxeram um relatório totalmente negativo, falaram bem da terra,
mas deixaram claro que eles não acreditavam que Deus lhes daria a terra. Eles trouxeram uma narrativa diferente da narrativa dada por Deus. Deus, ele lhes prometeu que daria a terra, mas quando eles viram os gigantes, quando eles viram as fortificações, eles estremeceram, eles derreteram o coração do povo. Apenas 2 homens permaneceram fiéis, Josué e Calebe. E nós vemos como a incredulidade, ela pode surgir nos nossos corações. Deus, ele lhe dá uma promessa. Deus, ele diz 365 vezes na Bíblia, não temas. E nós mudamos as nossas orações e oramos a Deus, Senhor, eu tenho medo. Deus, ele já falou para você, não tenha medo. Deus, ele já mostrou para você, para mim, qual é a vontade dele para as nossas vidas, qual é a vontade dele para a sociedade. E nós muitas vezes somos seletivos na pregação do Evangelho. Existe um ditado, se não me engano foi Lutero que disse, que se aceitamos do Evangelho aquilo que nos interessa, não é o Evangelho que está sendo a referência, é nós que estamos sendo a referência para o Evangelho. O Evangelho, ele não tem que se adequar àquilo que eu acho melhor, àquilo que eu acho bonito, àquilo que a sociedade vai achar melhor. O Evangelho, ele é a verdade de Deus por si só. Nós somos guiados pelo Senhor. E nós vemos que nós, muitas vezes, somos seletivos na pregação, a ponto de mudarmos alguns termos, com medo da reação das pessoas. Temos medo de sermos cancelados. Temos medo de perdermos contratos. Temos medo de perder a monografia na universidade. Temos medo de perdermos alguns amigos. E às vezes, em vez de falarmos da realidade espiritual, que existem demônios que oprimem, que destroem, as pessoas usam termos diferentes, mais brandos, mais light, entidade. A sensualização e a pornografia infantil, as pessoas usam como adultização. E pecado vira problema, como diz o escritor do livro Homem ao Máximo. As pessoas preferiram usar o termo problema ao invés de pecado. Porque quando você fala de problema, você procura um profissional para resolver o seu problema. Se você tem um problema de saúde, você procura um médico, você procura um psiquiatra, você procura um psicólogo, você procura um consultor financeiro, você procura um engenheiro para resolver o problema da sua casa que precisa reparar as frechas. E as pessoas se esquecem que existe problema, mas existe pecado. E o pecado, ele tem que ser denunciado. O pecado, ele precisa ser denunciado por nós como servos de Deus. Vocês ainda, como diz no capítulo 13, não combatestes até o sangue. Nós temos muito medo de falar a verdade de Deus. E por vezes nós temos até vergonha de, numa roda de amigos, nós falarmos da franqueza do Evangelho. E Jesus Cristo, ele disse, em Marcos capítulo 8, que aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier no reino do seu Pai, que está nos céus. E andamos justamente na contramão da proposta de Cristo. Quando Jesus Cristo, ele chama os seus servos para a primeira missão, em Mateus capítulo 10, Jesus Cristo, ele assevera com os servos: não cuideis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. O filho contra o pai, a nora contra a sua sogra, porque os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus não estava falando que é para a gente brigar com nossos parentes. Jesus não estava falando para nós nos isolarmos de nossos parentes. Jesus estava falando que falar a verdade de Deus, pregar a verdade de Deus, que defender a verdade do Senhor, nos implicará em perseguições, nos implicará em inimizades. É impossível um servo de Deus, ele está bem apropriado no ambiente mundano. Nós vamos ser inapropriados. Em muitos momentos, nós não seremos bem recebidos. Não existe comunhão da luz com as trevas. Não adianta nós queremos adaptar o Evangelho, adaptar a pregação para não chocar as pessoas, para não assustar as pessoas. Não é porque nós temos medo de falarmos da condenação e do inferno, que a condenação e o inferno deixarão de existir. Nós temos que ter franqueza para falar a palavra de Deus. Se Deus, ele falou para você que o ímpio morrerá no seu caminho, nós precisamos dizer: o ímpio morrerá no seu caminho. Se precisamos dizer para uma pessoa que as atitudes dela, que o perfil de vida que ela está levando, a levará para o inferno, isso tem que ser dito. Ainda que as pessoas rechacem,
ainda que as pessoas não gostem da pregação, porque quando a nossa pregação, ela está sendo muito bem recebida pelo mundo, pelas pessoas que não temem a Deus, por pessoas que não querem servir a Deus, é um sinal de que a nossa pregação não está vindo de Deus. Lucas capítulo 6, versículo 26, ai de vós, quando todos os homens disserem bem de vós, porque assim faziam os vossos pais aos falsos profetas. Um sinal de que nós somos bem recebidos pelo mundo, de que o mundo gosta da nossa pregação, de que o mundo se alegra na nossa pregação, é de que somos falsos profetas, irmãos. O profeta verdadeiro, ele vai ser rechaçado, ele vai ser perseguido, ele vai ser caluniado, mas ele estará preso a uma verdade que ele não pode se separar, que é a verdade do Evangelho. Um Evangelho vivo, um Evangelho que transforma, um Evangelho que liberta. Em João 15:19, Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Meus queridos e amados irmãos, esse endurecimento se dá quando nós também recusamos ser advertidos. Estevão, no seu julgamento, ele fala para o povo de Israel, que estava ali julgando ele, na cidade de Jerusalém: homens de dura serviço, e circuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. Estevão lhe faz um discurso lindo, uma pregação perfeita na sua defesa, no momento que ele está prestes a ser linchado, que ele não foi julgado. Estevão ele foi linchado, ele não foi julgado. E ele mostra na história do povo de Israel que o povo de Israel valorizava um terreno, o povo de Israel valorizava um nome, o povo de Israel valorizava coisas materiais. E ele mostra que Abraão, Isaque e Jacó foram peregrinos, habitaram na terra que não era sua. Ele mostra para o povo de Israel que o povo de Israel nunca havia recebido bem um profeta. E ele fala de José. José, ele era um instrumento de Deus para a salvação do seu povo. Mas o que José fez? O que fizeram com José na verdade? Venderam ele como escravo. Excluíram José. E ele mostra o exemplo de Moisés. Moisés, ele sabia que ele era um instrumento de Deus para a salvação de Israel. Mas o que acontece com Moisés? Sai fugido do Egito. Ele vai mostrando uma série de libertadores, e todos esses libertadores foram rechaçados, foram excluídos. Ia ser diferente com Jesus? Não foi diferente com Cristo. Cristo também foi rejeitado. E ele mostra isso para os homens de Israel: vocês rejeitam a correção de Deus, vocês são incircuncisos de coração, vocês têm um coração duro. Deus está falando e vocês não conseguem ouvir. Deus, ele fala conosco o tempo inteiro, irmãos. Deus, ele tem a sua palavra. Nós podemos ouvir a mensagem no YouTube, podemos ouvir a mensagem de várias formas, e nós ainda resistimos a ouvir a voz de Deus, ainda conseguimos negar o chamado de Deus. Deus, ele está falando conosco, e nós estamos resistindo a coisas básicas. Jesus Cristo, ele fala: aquele que te ferir na face, oferece-lhe a outra. E quantos de nós desejam a vingança? Quantos de nós ouvem a palavra de Deus e dizem: aquilo não se aplica comigo, isso é coisa de gente boba, de gente idiota, gente que não tem inteligência, e nós negamos o ensinamento da palavra de Deus, quando nós rejeitamos sermos admoestados. Jesus Cristo, ele olha para a cidade de Jerusalém, no capítulo 23, ele compara o seu cuidado com Jerusalém como uma galinha que cuida dos seus pintos. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas, apedreja os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar-te como uma galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas. Quantas vezes eu quis proteger você, mas tu não o quiseste. A palavra de Deus foi sendo rejeitada paulatinamente. A palavra de Deus foi sendo rejeitada sucessivamente. Por quê? Na cabeça do povo de Israel, não se adequava ao seu contexto. E nós temos muitas pessoas hoje que querem ressignificar a palavra, querem negar os pecados que são denunciados pela Bíblia, querem tornar a palavra de Deus mais atualizada, quando na verdade a palavra de Deus é eterna. Passarão os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passarão. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, ela sendo ministrada aos nossos corações,
ela demonstra uma seriedade tão grande na nossa rejeição ao pecado, que Jesus Cristo, no Sermão do Monte, ele compara a nossa decisão de termos uma vida santa com perder um membro do corpo. Se o teu olho te escandalizar, arranca o teu olho. É melhor você entrar no céu sem um olho do que com o teu corpo inteiro você ir para o inferno. Se tua mão direita te escandalizar, arranca a tua mão. Irmãos, Jesus não estava falando para nós nos mutilarmos. Jesus estava mostrando o preço que nós temos que pagar na nossa vida diária, se preciso for, para termos uma vida de santidade com Deus. A nossa separação do pecado, ela precisa ser tão dolorosa a ponto de ser a dor de perder um olho, a dor de perder uma mão. Pode ser uma coisa que você gosta de fazer, pode ser exigido pelo seu trabalho, pode ser o que for, mas se você ama a Deus, se você ama o reino dos céus, você precisa abrir mão disso. Se esse é o preço da santidade, se esse é o preço de servir ao Senhor, que seja pago 2, 3 vezes, irmãos. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida cristã, não, Senhor, eu não posso fazer isso, porque meu trabalho não permite. O meu trabalho, se eu não mentir, eu não vendo. Ah, Senhor, eu trabalho na área de segurança pública, e se eu não agir com uma certa truculência, os meus colegas não vão me aceitar. Ah, Senhor, mas se eu falar a verdade, o que é que vai ser do meu casamento, irmãos? Se esse é o preço de nós pagarmos para termos uma vida com Deus, que seja pago. Nós ainda não resistimos até o sangue ser derramado. Nós não sabemos nem o que é um martírio. Nós não sabemos nem o que é sermos presos pela palavra de Deus. As bobagens que nós vemos das retaliações do governo, e seja lá do que for, contra a nossa fé, são coisas ínfimas. E nós temos a coragem de nos acovardarmos. Nós temos a coragem de mudarmos a pregação. Nós temos a coragem de, em uma reunião de escola, numa reunião de faculdade, numa reunião do trabalho, nós selecionarmos pontos da Bíblia que irão chocar as pessoas, para não trazermos medo nas pessoas. Mas se a tua mão te escandaliza, arranca a tua mão. Não estou falando para ninguém aqui, Jesus não estava falando para ninguém cometer uma amputação. Jesus estava falando sobre o peso que é separar-se do pecado. O pecado muitas vezes ele é conveniente. O pecado muitas vezes ele é agradável para a pessoa. A pessoa está acostumada com aquilo. É muito difícil nós abrirmos mão de uma coisa que nós nos acostumamos a fazer. Mas esse é o poder do Evangelho. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do maligno. Queridos e amados irmãos, nós não somos cidadãos deste mundo, não somos cidadãos deste planeta, nós somos de outra pátria, nós pertencemos a um outro povo. A nossa pátria está nos céus, a nossa cidade está nos céus, os nossos valores são os valores do céu. E nós muitas vezes lutamos, brigamos por coisas passageiras, por coisas temporárias. Temos medo de perder o emprego. Eu não quero sempre ficar desempregado. Eu não quero perder o meu emprego. Eu quero sustentar a minha família. Eu quero ter liberdade. Eu quero ser bem recebido pelos lugares, nos lugares que eu vou. Eu quero, nós queremos. Mas se o preço de servir a Deus for perder isso, que tenhamos a coragem de perdermos isso. Muitas vezes nós fazemos campanhas de oração para pedirmos coisas para Deus. Pedimos cura, pedimos portas de emprego, pedimos tanta coisa, mas não pedimos a Deus um coração quebrantado, contrito, uma alma devota ao Senhor, entregue ao Senhor a ponto de suportar tribulações. Há um ditado antigo que diz que o mesmo sol que amolece a cera é o que endurece o barro. Os crentes verdadeiros, irmãos, eles serão provados no fogo. Muitas pessoas estão na igreja muitas vezes por conveniência. É conveniente ouvir uma mensagem, voltar para casa tranquilo. É conveniente muitas vezes fazer amizades no âmbito da igreja. Mas o principal motivo da queda da igreja no século 3, no século 4, foi quando a perseguição deixou de ser perseguição para ser conveniência.
quando o desafio de ser cristão deixou de ser desafio para ser conveniência. Porque quando a igreja, ela passou a ser oficial no Estado, antes aqueles que eram perseguidos tiveram uma grande oportunidade de fazer os cultos públicos, oportunidade de falar de Jesus, oportunidade de discutir teologia na praça, mas passou também a ser conveniente. As pessoas, para conseguirem cargos no Estado, principalmente depois de Teodósio, era melhor que fosse cristão. Se não fosse cristão, não tinha espaço. Se não fosse cristão, não haveria oportunidade. Então, o desafio que antes existia passou a ser conveniência. E quando nós passamos a servir a Deus por conveniência, o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 15, que nós somos os mais miseráveis dos homens. Se esperamos a Deus apenas nessa vida, somos os mais miseráveis dos homens. E muito me admira o fato de que um homem ímpio, um homem pecador, ele não tem vergonha de ser inconveniente. Nós podemos passar aqui nos bairros populares de nossa cidade e nós vemos pessoas usando sons extremamente altos. Não se preocupam em incomodar os seus vizinhos. Não se preocupam em falar coisas ruins, desagradáveis na presença de um servo de Deus. Muitos pecadores não têm vergonha de falar da sua vida pecaminosa. Mas quantos cristãos que nós somos temos vergonha de falar de Jesus? Temos vergonha de falarmos de Jesus e temos vergonha de sermos inconvenientes. Irmãos, vede que nunca haja em vós um coração mau e fiel para se apartar dos Deus vivo. Quando ouvides a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Segundo ponto, que leva um servo de Deus à incredulidade. Quando queremos pôr o Senhor à prova. Eu quero aqui novamente citar o livro Homem ao Máximo. Esse livro me trouxe uma visão muito melhor de Deus, uma visão muito melhor da palavra. E quando ele fala sobre essa questão de pôr o Senhor à prova, como alguém pode pôr o Senhor à prova, como alguém pode tentar ao Senhor, quando nós pedimos a Deus coisas que Deus ele não pode cumprir, quando as nossas orações elas não refletem o ideal de Deus, quando as nossas orações elas são contrárias à vontade do Senhor. E eu quero abrir aqui um particular, um detalhe, que não existe oração contrária, irmão. Existe oração que é para Deus e oração que não é para Deus. Porque se você pede a Deus algo que a palavra de Deus não autoriza, se você pede a Deus algo que a palavra de Deus não lhe ensina, aquela oração não é para Deus. Se você está em crise no seu casamento e você pede a Deus para divorciar, você pede a Deus para seu cônjuge ir para o céu, essa oração não é Deus que vai ouvir, irmão. A oração que Deus vai ouvir é quando você pede humildade para Deus. Deus me ensina a ser humilde, a ser manso de coração, a amar a minha esposa, o esposo, a ser compassivo, a ser misericordioso, a ser pacificador. Se você ora a Deus contra o seu chefe está te perseguindo, está te fazendo mal, está te humilhando, e você ora: Senhor, leva esse filho de Belial a conhecer o teu reino mais cedo. Irmãos, essa oração não é para Deus, irmãos. O Deus que morreu por você, às vezes a gente pensa que a gente é mais especial a Deus do que as outras pessoas. Às vezes a gente pensa que Deus ama a gente mais do que ama as outras pessoas. Ah, irmão, eu sou homem de Deus, eu sou mulher de Deus, eu tenho autoridade de Deus. E esquece que o sangue que Jesus derramou por você, Ele derramou pelo seu inimigo. O sangue que Jesus derramou por você, homem, mulher de Deus, Jesus derramou pelo mais vil pecador. Esse mesmo sangue que te purifica, que te restaura dos teus pecados, é o sangue que Jesus derramou pelo pior dos seus inimigos. Jesus, Ele não fez acepção de pessoas. Não existe oração contrária. Irmãos, nós devemos orar para que Deus resgate ele. Senhor, olha para este homem que me persegue, esta mulher que me trata mal. Senhor, faz o teu evangelho, Senhor, luz nesta vida. Traz mudança para esta vida. Traz mudança para este coração, liberta este coração. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem,
para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz com que a chuva desça sobre maus e bons, e o sol nasça sobre justos e injustos. Porque se fizerdes o bem apenas os que fazem bem, que galardão tereis? Que diferença fazem? Os pecadores publicanos que não conhecem a Deus fazem o mesmo. Jesus ele deixa bem claro, a diferença que nós temos é termos um coração amoroso. As nossas orações, elas precisam condizer com a palavra de Deus. Nós tentamos a Deus, nós colocamos o Senhor à prova quando nós pedimos a Deus coisas que Deus não irá nos dar. Por incrível que pareça, tem pessoas que têm a coragem, eu não digo coragem, loucura, de pedir a Deus oportunidade até para pecar. Ah, Senhor, me libera hoje. Ah, Senhor, eu estou passando tanta necessidade, deixa eu fazer isso aqui. Ah, Senhor, eu estou apertado no meu trabalho, deixa eu contar essa mentira, deixa eu passar aqui, essa perna aqui no cara, e depois eu peço perdão. Irmãos, há pessoas que oram por coisas más. A palavra de Deus fala aqui em Provérbios 21, que o sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor. O sacrifício dos ímpios é abominação para o Senhor, quanto mais oferecendo com intenção maligna. Então tem pessoas que oram pedindo coisas para Deus que Deus não vai conceder. Tem pessoas que estão extremamente tentadas no pecado sexual e pedem uma licença, que o mundo acaba falando de forma triste, um vale night. Deus não vai te oferecer, Deus não vai te deixar. Deus ele não vai deixar um dia de folga seu. Nós não tiramos férias de ser crente, nós não tiramos folga de ser servo de Deus. Nós temos que ser servos de Deus hoje. Nós temos que batalhar, manter a guarda alta todos os dias, porque nós somos um povo de outra pátria. Nós temos os valores do reino. Tem pessoas que acham que tem motivos para pecar, e o endurecimento de coração se dá quando nós achamos que temos motivo para pecar. Ah, Senhor, tenho tantos anos solteiro, porque eu não posso me refugiar nas festas, em amores proibidos, em amores que eu não tenho compromisso, que eu não sou casado, na fornicação. Irmãos, não existe justificativa para o pecado. Por mais que os psicólogos, que os psiquiatras, que os médicos que falam de hormônios possam dizer para você que você vai ter problema psiquiátrico, que você vai ter problema hormonal, porque você não satisfaz seus desejos sexuais, eu quero dizer para você que se esse é o preço de servir a Deus, esteja disposto a pagar esse preço, porque quem tem razão é o Senhor na sua vida. Todo preço é pouco, todo preço é pouco. Não aceite as propostas do inimigo na sua vida. Não aceite o inimigo colocar na sua cabeça que você tem direito de pecar. Não coloque, não permita em momento algum, porque o Deus que te chamou, Ele não te chamou no pecado, Ele não te salvou no pecado. Deus Ele te salvou do pecado. Deus Ele nos tirou do pecado, da potestade das trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Existem orações que Deus não vai ouvir. Existem orações que significam tentar a Deus. E nós não podemos esquecer que todo o pecado que nós cometemos, ele é fruto de incredulidade. Adão e Eva comeram do fruto proibido porque foram incrédulos à voz de Deus. Nós cometemos o pecado, qualquer tipo de pecado, de murmuração, quando nós cremos na promessa do Senhor. Cometemos o pecado de qualquer natureza sexual quando não cremos que Deus ele é capaz de fornecer aquilo que nós precisamos no tempo certo. Nós somos capazes de pecar na área sexual quando nós não acreditamos que Deus ele vai suprir a nossa necessidade, que Deus ele vai resolver os nossos problemas, que Deus ele vai estar conosco na nossa luta, na nossa tribulação, na nossa dificuldade. Quando passamos a não crer no Senhor. Senhor, eu estou sem dinheiro, eu não tenho dinheiro para casar, e eu não sei quando é que eu vou. Aí a pessoa vai e vive uma vida de fornicação porque acha que Deus não lhe proveu aquilo que ela precisava no tempo certo. Eu digo que Deus ele vai prover tudo o que você precisa no tempo certo, mas você precisa confiar no Senhor. Em primeiro lugar, precisamos confiar no Senhor. O nosso pecado é fruto da nossa incredulidade. Quando somos incrédulos, quando passamos a não acreditar que o Senhor irá nos prover,
Quando passamos a achar que podemos dar um jeito com Deus. E nós temos exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo de Sara e Agar. Sara achava que a promessa de Deus não era na vida dela. A promessa era para Abraão, não era com ela. Ela vai, Abraão, a nossa escrava está aqui, tem filhos com ela. Queria dar um jeito de ajudar o Senhor. Irmãos, Deus ele não precisa do seu jeito. Deus ele não precisa do meu jeito. O que Ele promete, Ele garante. Se Ele prometeu que a bênção era com você, vai ser com você. Nós precisamos confiar no Senhor. Muitas vezes nós pecamos, nós nos antecipamos. Deus diz não vai, nós vamos. Deus diz vai, nós não vamos, porque nós não temos a fé necessária no Senhor. Nós temos o exemplo de Esaú e Jacó. Os irmãos, alguns podem até criticar, os teólogos de plantão podem até criticar, mas a bênção sempre foi de Jacó. Quando Rebeca ela tem as contrações no seu interior, e ela fala, Senhor, o que é que está acontecendo? Não tinha exame de ultrassom, ela não sabia que estava grávida de gêmeos. Ela pensava que era um menino talvez muito traquino, que estava lá no interior dela. E Deus ele fala, o melhor ultrassom foi Deus, né? Chega para ela, ó minha filha, tem 2 nações dentro de ti, e o maior servirá o menor. Ela sabia que a bênção era do menor. Esaú ele tinha todas as características de talvez do seu pai. Ele era um homem do campo, ele era um homem valente, forte. Jacó não era preguiçoso, ele era um homem de casa. Mas Jacó era muito mais quieto e não despertou tanto o amor do seu pai. Jacó, a bênção era de Jacó. Não sei se Rebeca teve a coragem de falar isso para Isaac. Talvez houvesse uma falha de comunicação naquela casa. E Rebeca não teve a coragem de falar, não, Isaac, o primogênito tem que ser o segundo, o menorzinho, o mais fraco. Embora fossem gêmeos, havia uma diferença, de uma desproporção física nos dois, até pela ordem de saírem do útero. E a bênção era de Jacó. O tempo inteiro a bênção era de Jacó. Jacó ele compra a primogenitura do seu irmão Esaú. E no dia de receber a bênção, ele se passa por Esaú. Talvez Jacó soubesse que a bênção era dele. Mas ele tenta, de várias formas, uma maneira de ajudar a Deus. Uma maneira de dar um jeitinho para Deus. Ele compra a primogenitura e ele mente, ele se passa pelo seu irmão. Alguns iam dizer que era mentira santa. Não existe mentira santa, irmãos. Foi mentira, foi pecado. Ele paga um preço amargo por tentar ajudar o Senhor. Ele não precisava, a bênção era dele. O tempo inteiro a bênção era de Jacó. A única coisa que precisava era Jacó confiar no Senhor, que Deus lhe proporcionaria a bênção. Não precisava ele mentir, não precisava ele ser exilado, não precisava nada disso. E muitas vezes, irmãos, nós achamos também, nós endurecemos o nosso coração, quando nós achamos que os nossos pecados não terão as consequências tão graves como a palavra de Deus diz. Adão e Eva é o melhor exemplo disso. Deus falou com eles, não coma do fruto, vocês comerem morrerão. A serpente chegou e disse, vocês não morrerão. E de fato eles não morreram na hora, aparentemente. Eles não perderam fôlego de vida na hora. Eles acharam que a consequência do seu pecado não era tão grave como disse a palavra. Eles acharam que Deus não se importaria com eles. Eles achavam que Deus não ia se importar com eles, que Deus... E às vezes nós passamos pela mesma tentação de Adão e Eva. Achamos que Deus não se importará conosco. Ah, irmão, Deus está lá no céu. Eu que estou aqui na terra. Ah, irmão, eu sei a luta que eu estou passando. Eu sei a tentação que eu estou passando. Não é fácil passar pela tentação que eu passo. A criação que eu tive. As condições do trabalho que eu tenho. Esquecemos que o pecado ele não pode ser tolerado. O pecado ele não pode ser tido como uma brincadeira. Em Romanos 7,13 está escrito que o pecado ele é excessivamente maligno. Poderia ser traduzido como maligníssimo. O pecado ele é destruidor. Eles não morreram como nós entendemos a morte, mas eles morreram espiritualmente. O Deus que antes representava alegria e acalento para eles, passou a representar medo. A morte veio para eles. A morte chegou na casa de Adão e Eva, no mesmo dia do seu pecado, porque eles se separaram do Senhor. O Deus antes que era o seu consolo, a sua força, passou a ser motivo de medo. Isaías 29:15 está escrito, ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor,
fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Nós não podemos brincar com o pecado. Não podemos brincar com o pecado a ponto de sermos endurecidos. É como se nós estivéssemos tentando testar uma correnteza. Você está vendo um tsunami? Você não vai na água lá ver se a água está forte. No livro O Peregrino, o escritor ele fala de um determinado momento na vida do peregrino, que ele se depara com uma montanha da autojustificação, se eu não me engano. E essa montanha, naquela casa, naquele ambiente, o peregrino poderia receber aquilo que ele precisava para perder o seu fardo. Mas a montanha era muito íngreme. E na narrativa do livro, é tratada aquela montanha como o Monte Sinai, cheio de fogo, de trovões, que representava a lei. A lei que mostra os nossos pecados, mas que não é possível para nos aproximar de Deus, que não nos aperfeiçoou, porque somente Cristo nos aperfeiçoou. Somente Cristo cumpriu a lei. E aquele homem, ele se sente tentado a subir aquela montanha, mas ele sabe que será destruído, e ele desiste. O peregrino, ele desiste, porque ele sabia que não seria possível, pelas suas forças, pela sua capacidade, ele conseguir aquilo. Nós não podemos fazer testes com Deus. Nós não podemos fazer testes até onde vai a nossa moral, até onde vai a nossa espiritualidade. Nós não podemos fazer testes. Temos que fugir. Somos fracos o suficiente para não fazermos testes. E precisamos do Senhor. Queridos amados irmãos, às vezes nós tentamos o Senhor quando nós temos motivos que não são pecaminosos, mas são bons o suficiente para nós desobedecermos a Deus. Eu quero chamar os irmãos a abrirem as suas Bíblias. Em Deuteronômio 1:39, eu vou ler, se os irmãos quiserem acompanhar. E vossos meninos, de que dissestes? Por presa serão. Moisés falando com a geração do deserto. E vossos filhos, que hoje nem bem nem mal sabem, ali entrarão na terra prometida. E a eles a darei, e a eles a possuirão. E eles a possuirão. Amados, Moisés estava falando com a geração do deserto. Certamente depois dos relatórios dos 10 espias incrédulos. Eles não queriam entrar na terra, porque a terra tinha gigantes, porque a terra consumiria eles. E eles colocam a culpa nos filhos. Os nossos filhos, as nossas crianças serão presas, serão escravos na terra. Os nossos filhos serão talvez abusados, mortos. Eles colocaram a desculpa nos filhos. E quantas vezes nós fazemos a mesma coisa que o povo do deserto, que a geração do deserto? Colocamos a nossa família como desculpa. Ah, Senhor, eu não posso fazer isso porque minha família precisa de mim. Ah, Senhor, eu não posso fazer isso porque meus filhos, Senhor, eu tenho que ter mais tempo com os meus filhos. Irmãos, se Deus ele prometeu algo para nós, Ele vai garantir, Ele garante. E Deus ele fala com o povo do deserto: vocês tinham medo que os seus filhos fossem escravos, mas essas crianças que pareciam ser indefesas, essas crianças que pareciam ser fracas, elas possuíram a terra. Aqueles que vocês diziam que seriam reféns, aqueles que vocês diziam que seriam escravos, eles serão os conquistadores da terra de Canaã. Não adiantava eles terem medo. Se Deus ele garantiu uma coisa para você, Ele vai cumprir, irmão. Se Deus ele prometeu, Ele vai cumprir. A geração no deserto foi desobediente, criou problemas. E muitas vezes nós esquecemos, Filipenses 1:6, que aquele que começou em vós a boa obra, a concluirá até o dia do Senhor Jesus Cristo. Temos que ter fé. Nós só venceremos se tivermos fé. Fé que o Senhor nos fortalece, fé que o Senhor é conosco, fé que o Senhor nos santifica. Já estou adiantando. Terceiro ponto, um ponto que pode minar a fé dos irmãos. A nossa fé, a fé como servos de Deus. Acreditar mais nos sinais do que no próprio Deus. Versículo 9 de Hebreus capítulo 3. Por 40 anos viram as minhas obras. A geração do deserto viu muitos milagres do Senhor. Deus ele levantou um profeta, Deus atendeu as suas orações, Deus enviou as pragas no Egito, que para os egípcios eram pragas, mas para os hebreus eram milagres. Deus ele abriu o mar, Deus ele fez as águas salgadas se tornarem doces. Eles não tinham comida, Deus ele deu um maná do céu, Deus ele deu uma lei. Deus ele não considerou os seus pecados,
Porque no meio do deserto, quando Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Israel, numa das profecias de Balaão, ele fala: eis que o Senhor não viu iniquidade em Israel, não viu culpa em Jacó. O Deus que chamou aquele povo rebelde, aquele povo intransigente, aquele povo pecador, foi o Deus que viu cura, que viu perdão, que viu reconciliação. Eles tinham tudo que eles precisavam. Eles tinham alimento, eles tinham milagres, eles tinham um Deus que lhes fez vitoriosos sobre os exércitos dos seus inimigos no caminho. Eles tinham tudo. Eles tinham maravilhas de Deus. Tem pessoas que buscam a Deus pelos milagres, porque querem uma cura, porque querem libertação, porque querem uma porta de emprego, e acham que os sinais irão confirmar a palavra de Deus. Deus, ele faz milagre, irmãos. Deus, ele cura. Deus, ele abre porta de emprego. Deus, ele faz tudo. Mas Deus, ele quer sobretudo que nós amemos ele, pelo desejo de estarmos com ele, ainda que ele não faça, ainda que ele não cure, ainda que ele não lhe dê a porta de emprego que você quer, ainda que você não passe no concurso que você quer, você precisa adorar o Senhor. Aquele povo estava talvez na expectativa de mais milagres, de mais provisões, mas tudo o que eles precisavam, Deus já lhes havia dado. E como nós somos tolos em acharmos que conseguiremos atrair as pessoas, chamar as pessoas para o Evangelho, se no nosso ambiente de culto tiver muitas maravilhas. Queridos e amados irmãos, para mim a passagem mais clara da Bíblia é em Lucas capítulo 16, versículo 29 a 31. O rico e Lázaro. O rico, ele é atormentado numa chama no momento da sua condenação, e ele pede para Abraão para trazer Lázaro de volta. Senhor, pega um Lázaro para pregar o Evangelho para os meus parentes. Ele sabia que ele não podia sair de lá, mas a angústia dele, da condenação, era tão grande, que ele queria que os seus parentes não fossem para lá. A dor era tão grande, que ele queria apenas uma gota de água na sua boca, para diminuir o seu sofrimento. Imagina o sofrimento desse homem. Aí Abraão: não, eles têm os profetas e tem Moisés para pregar para eles. Eles escutem a pregação. Ele fala: Senhor, Abraão, meu pai, um sinal que ele era judeu. Mas se um dos mortos forem pregar para eles, porventura eles podem se converter. E Abraão, ele fala para aquele homem: meu querido, ainda se o homem não é capaz de ouvir a palavra, se o homem não é capaz de ouvir os profetas, ouvir a palavra de Deus, ainda que um dos mortos ressuscite, eles não se converterão. Queridos e amados irmãos, se a pessoa, ela ouve a palavra de Deus, e ela é incapaz de ser tocada pelo Espírito Santo, ela resiste à voz do Espírito Santo, não serão milagres que irão tocar nessa alma. A palavra de Deus, ela tem poder por si só, de transformar, de libertar. Essa palavra, ela precisa arder nos nossos corações. Essa palavra, ela precisa arder, trazendo consciência de pecado. Muitas vezes nós pensamos que grandes artistas, se converterem, eles trarão muitas pessoas junto com eles para o Evangelho. Pode trazer, ele pode ser um instrumento, mas ele não é motivo para trazer ninguém para Jesus, porque quem começa é o Espírito Santo. A gente não precisa bajular, colocar artista lá em cima, político lá em cima para trazer pessoas para Cristo. Não precisa. Eu lembro de Eliseu com Naamã. Naamã, ele queria ser recebido por Eliseu. Ele queria que Eliseu chegasse, o profeta, chegasse com um banquete, trouxesse para ele as melhores coisas. Eliseu nem recebe Naamã, ele manda um servo. Oxe, como assim? Quer dizer que Eliseu não me recebeu? Eliseu não precisava pedir favor para rei, para gente importante. Profeta de Deus, ele não precisa, irmãos, pedir favor para pessoas importantes, para pregar o Evangelho, para fazer o nome de Cristo notável. O apóstolo Paulo, ele fala: orai por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, unção, poder, para fazer notório o ministério do Evangelho. Nós precisamos de poder, precisamos de unção, precisamos da confirmação de Cristo em nossas vidas. E por quarto e último lugar, motivos que levam um cristão sincero a perder a fé. Um modo de vida que não alimenta a fé. Versículo 12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo, ele fala: permanecer a fé, a esperança e o amor, o mais importante deles é o amor, mais importante do que a fé.
Porque quando nós perdemos a fé, é porque o amor já foi embora. E nós precisamos alimentar isso. No início da pregação eu estava falando que nós fazemos campanhas de oração para conseguirmos coisas de Deus. Temos a coragem de fazer longos jejuns, até às vezes até para pregar. Mas não fazemos campanhas de jejum para Deus tirar uma mágoa do nosso coração. A ponto de nós pedimos: Senhor, eu não suporto aquele irmão, mas me ajuda a amar aquele irmão, Senhor. Porque eu sei que o sangue que o Senhor derramou por mim, derramou por ele também. Senhor, eu tenho uma tendência muito grande, Senhor, a ser lascivo, a ter um olhar cobiçoso. Eu vou jejuar, vou orar para Deus tirar isso de mim. Eu vou me aplicar na oração, eu vou fechar as portas. Irmãos, quando nós paramos de alimentar isso, nós estamos caminhando para o enfraquecimento, estamos caminhando para a incredulidade. Segundo ponto, falta de comunhão mútua. Versículo 13: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Nós não nascemos sozinhos, nós não crescemos sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos, irmãos. Nós precisamos uns dos outros. Existe aí o movimento dos desigrejados, né? Pessoas que acham que são igreja sozinhos. Nós não somos igreja sozinhos. Nós somos igreja com os irmãos, certo? Nós somos igreja quando nós estamos uns com os outros. Nós precisamos fortalecer uns aos outros. Você precisou de alguém para te ensinar a ler. Você precisou de alguém para te ensinar a falar. Você precisou de alguém para te ensinar a atravessar a rua. E na igreja não é diferente. Nós precisamos uns dos outros. Eu preciso da oração dos irmãos. Eu preciso do fortalecimento dos irmãos. Nós precisamos ser corrigidos, ser admoestados. Precisamos ser chamados a atenção quando necessário. Porque até os mais excelentes apóstolos cometeram erros. Pedro, ele cometeu o erro de querer se misturar com os judaizantes. Paulo foi lá e chamou a atenção. Paulo, ele errou também na sua caminhada. Teve ciúmes, teve brigas, teve desentendimentos. Um exemplo disso foi seu primeiro companheiro de ministério. Mas, queridos e amados irmãos, nós precisamos ajudar uns aos outros. No dia que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Em João 17, 21, Jesus Cristo, ele fala que assim como ele tinha uma comunhão perfeita com o Pai, a oração dele pela igreja é que a comunhão da igreja fosse perfeita. Porque assim o mundo veria que ele estava em nós. A maior evidência do Evangelho não são os milagres. A maior evidência do Evangelho é o amor que nós nutrimos uns pelos outros. Um amor capaz de suportar as fraquezas do irmão. Um amor capaz de perdoar aqueles que nos ofenderam. Um amor capaz de, muitas vezes, termos uma certa desafeto com o irmão e nós estarmos dispostos, por amor a Cristo, a nos reconciliarmos, a nos amarmos, a cuidarmos uns dos outros. Porque igreja é isso, igreja é comunidade, igreja é sensação de comunidade, nós somos um corpo, irmãos. Nós somos vários corpos, vários membros espalhados, nós somos um corpo. Na força do Espírito Santo, proclamamos aqui, pagaremos um preço de sermos um só coração no Senhor. E falta de perseverança, concluindo. Hebreus capítulo 3, versículo 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio de nossa confiança até o fim. Não adianta nós ficarmos no quase. Ah, Senhor, eu quase consegui, Senhor. Ah, Senhor, mas eu consegui ser crente até tal dia, mas tal dia... Não, irmãos. A gente precisa ser crente todo dia. Não vamos tirar férias de sermos de Deus, não vamos tirar folga, certo? Vamos continuar servindo ao Senhor. Pode parecer difícil, a caminhada pode se tornar pedregosa, com espinhos, pode haver sofrimento, pode haver choros, prantos, pode haver traumas, pode haver decepções, orações não respondidas, decepções que nós esperamos tanto de alguém e a pessoa não nos atender. Mas essa é a caminhada da fé, porque nos tornamos participantes de Cristo. Então somente se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Precisamos permanecer até o fim, porque não resistimos até o sangue. Ainda não derramamos sangue, irmãos, por essa fé. E concluindo, nos versículos seguintes, o escritor faz uma característica da geração rejeitada. Todos eles foram tirados do Egito. Deus, ele chamou a todos. Mas contra quem Deus tirou? Foram contra todos? Não. Foram contra todos aqueles que pecaram, cujos corpos caíram. E contra se indignou, contra essa geração, contra aqueles que foram desobedientes. Então nós vemos claramente
Todos eles tiveram o benefício de sair do Egito, a geração rejeitada. Todos eles saíram do Egito. Todos eles viram os sinais. Todos eles receberam as maravilhas. Mas Deus se indignou contra aqueles que foram desobedientes, contra aqueles que foram incrédulos. E o motivo deles não entrarem na terra não foi porque eles erraram mais do que os outros apenas, foi porque eles não tiveram fé. Se nós não tivermos fé, não adianta. É a fé que vai te santificar. É a fé no Senhor que vai fazer você vencer. É a fé que nós temos em Cristo que vai fazer com que nós permaneçamos firmes no Senhor. Não adianta nós cumprirmos o protocolo, o procedimento operacional padrão, se nós não tivermos fé. Não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, é pela fé, irmãos. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Mas exortai-vos no dia que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Amém? Essa é a oportunidade, que Deus fale mais aos nossos corações.